Bom, pessoal, dando sequência a nossas aulas síncronas, nós vamos ver a continuação da primeira aula síncrona. Então, essa é a parte 2, que ficamos aqui no slide 25. Como vocês podem perceber, a gente tinha falado no último slide da energia nuclear. Então, a energia nuclear é também chamada de energia atômica, tá bom? É a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformações de núcleos atômicos. Então, alguns isótopos de certos elementos químicos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos por meio de reações nucleares, emitindo energia durante esse processo. Então, é fácil a gente entender o que está sendo dito. Então, o que é que acontece? Ele tem alguns isótopos e se transforma em outros isótopos. Então, nessa transformação, existe a liberação de energia. Essa energia nuclear que é aproveitada para geração de energia elétrica. Então, ele se baseia no princípio da equivalência massa-energia. Qual é o princípio? Que princípio é esse? Ele diz claramente que é o seguinte: onde tem uma massa, você pode desintegrar essa massa desaparecer e se transformar em energia. Então, você obtém energia da desintegração da massa. Aquela massa se desintegra e aí você obtém a energia por conta dessa desintegração. A gente que é leigo, que não é da área da energia nuclear, a gente pode ver esse processo da transformação da massa em energia. Tá certo? Eu não sei se isso é um termo técnico muito rigoroso, mas, em outras palavras, a gente pode ver o processo da energia nuclear dessa forma. A transformação da massa, a massa deixa de existir e começa a existir uma energia equivalente àquela massa. Essa é a equação mais conhecida, é a equação de Einstein, que diz que a energia que você obtém de uma massa é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, é igual a mc ao quadrado. Então, você vai pegar a velocidade da luz ao quadrado, multiplicar pela massa e obter a energia que você obtém através da desintegração daquela massa, tá bom? Então, vamos prosseguir. As vantagens da energia não renováveis. Ela tem alta eficiência energética, ela tem infraestrutura consolidada e produção em larga escala. Então, veja bem, é fácil a gente deduzir que isso é verdade. Alta eficiência energética. O mundo já caminhou muito com a utilização da energia não renovável, energia de petróleo, por exemplo. Então, os motores a combustão já chegaram a um nível de qualidade e de eficiência muito elevado. Então, já está consolidado a qualidade da utilização da energia não renovável. Então, o ser humano já já conseguiu muita otimização nessa utilização, tá certo? Então, por isso que está se dizendo aí que você tem alta eficiência, você obteve já alta eficiência pelos anos de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento que você tem nesse ramo. A infraestrutura já está consolidada, por quê? Já existe infraestrutura de transporte, isso é uma coisa muito importante, eles chamam, no termo lá técnico, de logística. Então, a logística é toda a estrutura que envolve o transporte dos combustíveis não renováveis. Então, existem já os portos, os terminais, os navios apropriados. Então, já existe toda uma infraestrutura para atendimento do transporte desses combustíveis. E a produção em larga escala
como as unidades de produção ligadas às energias não renováveis, ela atende uma grande quantidade de pessoas, então há uma grande produção de energia. Então, quando há uma grande produção de qualquer coisa, então se torna mais barato. Você tem o que se chama de vantagem da escala de produção. Quanto maior a quantidade de produtos que são fabricados, menor o custo e mais acessível você fica para a população em geral aquele produto, tá bom? Por isso que se chama que isso é uma grande vantagem, porque já existe uma grande produção em larga escala das energias não renováveis. As energias renováveis. Bom, ela tem a grande vantagem de ser inesgotável e de rápida renovação. Então, quando a gente vê, por exemplo, você vai colocar um aerogerador num determinado local, aquele aerogerador ele vai ter como fonte principal de energia primária o vento. Então, aquele vento ali é inesgotável, sempre tem vento. Então, por isso que a gente chama de inesgotável. E em alguns casos é rápido a renovação. Por exemplo, solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, geotérmica, oceânica. Então, são as fontes primárias, que são esses tipos aí, eles são inesgotáveis, tá bom? Não é que vá se gastar, você não gasta o vento e não tem mais vento. Então, quais são as outras vantagens? Baixo impacto ambiental. Você não tem o impacto de quando você utiliza energia de petróleo, por exemplo, né? Então, redução de emissões de CO2, do dióxido de carbono, que é muito nociva à camada da atmosfera, camada de ozônio. Você tem uma disponibilidade global, em todo canto você tem, e tem uma sustentabilidade a longo prazo. O que é que se chama sustentabilidade a longo prazo? É quando a gente diz o seguinte: aquela atividade é sustentável, ela vai se manter ao longo do tempo. Então, a longo prazo, ela vai se manter. Quais são as desvantagens? Primeiro, a intermitência. Você não tem sol o tempo todo, você não tem vento o tempo todo. Então, você só pode aproveitar essas fontes primárias para obtenção de energia se você, por exemplo, no caso da energia fotovoltaica, é quando você tem o sol. No caso da energia eólica, é quando você tem o vento. No momento em alguns momentos em que faltar o vento, por exemplo, a energia eólica não vai funcionar, evidentemente. No momento que não tem sol, que é à noite, não vai funcionar também. Os custos iniciais são elevados e a necessidade de armazenamento, você não, como a energia ela não está armazenada, então o vento chega, gira, pá, mas você não tem como armazenar aquela energia primária, não é? Então aí você tem necessidade de armazenar o quê? O produto final, que é a energia elétrica. Então aquele vento, ele girou a pá, forneceu energia elétrica e aí sim você está armazenando energia na bateria. Então, no fim do processo, você pode pensar que você pegou aquela energia do sol e do vento e conseguiu armazená-la em forma de energia elétrica na bateria. Bom, agora, tem também o fato de que tem os impactos locais. Por exemplo, muito se fala das hidrelétricas, que elas estão, quando eles são colocadas num determinado ambiente, ocorre o impacto pela construção de uma grande
a área alagada, tá certo? E também a própria velocidade do rio ele vai ser modificada com impacto na, nos peixes, né? E nas plantas, né? Que são os seres que vivem no rio, tá bom? Então existe um impacto. E da mesma maneira, quando a gente fala de energia eólica, também se sabe que tem um impacto do som nas populações locais, existe impacto também no desvio de rotas migratórias de pássaros. Então, existe um impacto. Não existe a extração de energia na natureza sem que haja impacto. Então, vamos fazer uma comparação direta aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais, para que vocês possam observar, né? Vou colocar aqui 150%, que fica um pouquinho melhor para se observar. Você tem, quanto ao critério da disponibilidade, então, no caso da energia não renovável, é limitado. Você não está disponível sempre, porque você tem o gasto daquela fonte primária. Enquanto que na energia renovável é inesgotável. O impacto ambiental na não renovável é alto e no caso da renovável é baixo ou moderado. O custo varia muito, no caso da não renovável ainda depende muito de subsídios e no caso das renováveis ela é decrescente. A infraestrutura já está bem consolidada quando se trata de não renováveis, certo? E a renovável, a infraestrutura ainda está em expansão. No Brasil, a matriz energética principal ela é de fonte, a extração da energia é hidrelétrica e etanol. Em comparação com alguns outros países, você tem a Alemanha, sempre existe um esforço muito grande lá da Alemanha para a transição para eólica e solar, e a gente é digno de nota que a China é o maior investidor em renováveis, né? Ainda tem o uso intensivo de carvão, mas eles fazem um esforço muito grande em investir em energias renováveis. A sustentabilidade e o futuro. Vou diminuir um pouquinho aqui. Você tem a ODS número 7. A gente já tratou das ODS anteriormente, né? Que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que é o número 7. Ele fala em energia limpa e acessível. Então, existe um planejamento em longo prazo em que se almeja atingir determinadas metas. Então, a meta número 7 da ODS, da ONU, é que você obter sempre energia limpa e acessível. As tecnologias emergentes para isso são o hidrogênio verde e a fusão nuclear. Tem grandes desafios que são o armazenamento, a eficiência e as políticas públicas. Então, um debate que a gente tinha feito em sala de aula, foi levantada essa questão. O Brasil deve investir mais em energia nuclear ou eólica, né? Na minha opinião, eu acho que a energia nuclear é uma opção que o Brasil tem que ver, levar em consideração. Essa é uma opinião minha, né? Então, existem opiniões discordantes a respeito disso. A eólica tem que expandir, mas aí tem que se ver exatamente por onde expandir, porque, como foi falado anteriormente, existem os impactos da implantação das energias eólicas. Então,
É verdade que a hidrelétrica tem impacto ambiental. Esse foi outro tema que a gente discutiu em sala de aula. É verdade, é. Não tem como não ser. Toda, é bom que se repita que toda extração da energia ela impacta a natureza. Então, a hidrelétrica produz realmente impactos ambientais. Você tem que apenas medir o quanto você tem de impacto em relação aos impactos de outras energias. Então, não é uma conta simples que você tem que fazer, dizer apenas que ela tem ou não tem impacto. Tem, tem. Toda a extração de energia tem impacto. O que se tem que medir é o que se tem é fazer uma comparação entre esses impactos e o impacto de outras energias. É, então, outro debate que foi levantado é: você acha importante ter conhecimento em energia e desenvolvimento sustentável para ser um bom profissional no ramo da energia sustentável? Claro que sim. Vocês vão se formar profissionais que vão atuar no mercado e tem que ter a responsabilidade do que estão fazendo. Então, tem que ter também o olhar crítico da sua atividade. Como é que sua atividade está impactando na sociedade? Então, é importante que todos nós tenhamos esse olhar compromissado com as nossas ações, tá bom? Em todos os ramos de atividade. Eu, como professor, tenho que ter também esse olhar. Até que ponto eu estou impactando no meio ambiente resultados positivos a sociedade obtém com o meu trabalho, então eu tenho que refletir para que esse meu trabalho seja o melhor possível, tá bom? As desvantagens da energia não renovável é que ela tem emissão de poluentes, o CO2, o dióxido de carbono, que você vai ter um problema com o efeito estufa. Existe o esgotamento dos recursos, os impactos ambientais, que a gente vê pela imprensa, os vazamentos, né? As consequências da mineração e a dependência geopolítica. Por que dependência geopolítica? Porque nem todos os países possuem as riquezas de petróleo, por exemplo, não é? Então, existe sempre um país dependente do outro em termos de sustentabilidade energética. Então, por isso que a gente chama de dependência geopolítica. Aqui está um gráfico da matriz energética mundial. A gente nota que o petróleo e os derivados ainda ocupam um lugar muito significativo. Isso foi em 2019, tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Essa foi a segunda aula e eu espero que tenha atingido o objetivo de alertar vocês um pouco a respeito das vantagens e desvantagens das energias renováveis e não renováveis e que levem vocês a fazer uma reflexão enquanto futuros profissionais da área. Tá certo? Muito obrigado a todos.